E o tema da live de hoje é um poder que vai te dar forças para te deixar aí cheia de amor próprio. Primeiro eu preciso saber se você realmente quer sentir amor próprio, se você realmente quer sentir essa vibração, porque é só vibrando no amor, é só no sentimento da alegria que nós criamos, manifestamos o lugar da abundância, dinheiro, relacionamento saudável, relacionamento amigável com os nossos pais, com os nossos amigos. É só sentindo amor que a gente atrai mais clientes, prosperidade. Quer dizer então que se eu não tiver amor próprio, eu não vou manifestar as coisas? Vai. Acontece que se você estiver com baixo autoestima e com complexo de inferioridade, você também vai manifestar, você também vai criar, mas você vai criar mais do que você sente. Mais escassez, mais problema, mais preocupação. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de preenchimento de amor, a gente começa a manifestar coisas melhores para nossa vida. E a gente começa do começo do amor próprio, abastecidas de dentro para fora, para aí sim iluminar todo mundo que está ao nosso redor. Então a proposta aqui é a gente parar de ficar fingindo que a gente está cheia de amor próprio e a gente realmente sentir esse lugar de amor próprio. E o poder que vai te deixar cheia de amor próprio é uma palavra que chega a assustar a maioria de nós, que é o poder da vulnerabilidade. Uau, meu Deus do céu, como assim ser vulnerável? Você tá me dizendo que ser vulnerável vai me deixar cheia de amor próprio? Eu tô te dizendo isso e eu vou falar um pouco mais sobre isso através de uma pesquisa científica. Existe uma mulher super poderosa e o nome dela é Brené Brown. A Brené Brown, ela é uma professora de pesquisa da Universidade de Houston e ela passou a sua carreira estudando sobre coragem, sobre vulnerabilidade, sobre vergonha e empatia. Ela é uma super mulher, ela é autora de 5 best-sellers do New York Times, bem chique. E ela tem no TED Talk, a palestra que ela tem sobre o poder da vulnerabilidade é uma das 5 palestras mais vistas no mundo inteiro. Tem aí aproximadamente mais de 13 milhões de visualizações. Então ela é uma mulher que estuda sobre esse poder, que hoje a gente vai falar um pouco mais. Ela fez uma pesquisa sobre relações humanas. E essa pesquisa, ela demorou 6 anos para concluir essa pesquisa, gente. O objetivo da pesquisa era desvendar os fenômenos das conexões humanas. O objetivo era entender mais a fundo sobre conexão humana e ela diz que conexão é o fator principal, primordial para a nossa existência. Que todo mundo busca esse lugar da conexão com uma força maior, com um sentimento maior, e é isso que nos torna hoje vivos e que nos dá essa energia e essa motivação aqui na nossa existência, é estar conectado com uma força maior. E eu quero te contar um pouco mais sobre o que ela descobriu nessa pesquisa, estudando aí por 6 anos diversos comportamentos humanos, escutando várias conversas, vários depoimentos. Ela percebeu um comportamento em específico nessas centenas de pessoas que ela estudou e que foram alvos aí da pesquisa dela. A Vanessa tá dizendo aqui uma coisa super legal que eu ia falar no final, mas já que a Van falou, ela tem um documentário dela na Netflix sensacional. Sobre esse vídeo que ela tem no YouTube, chama O Poder da Vulnerabilidade. E no Netflix, ela tem um vídeo que ela fala sobre o chamado da coragem. Então eu sugiro, indico que vocês assistam, porque realmente é de deixar a gente assim, com uma expansão de consciência. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre esse vídeo também e sobre essa pesquisa. O que ela entendeu? O que ela descobriu nessa pesquisa? Que, por exemplo, quando a gente tem uma reunião com o nosso chefe, a gente está lá no nosso ambiente de trabalho e a gente vai receber aí um feedback sobre determinado assunto lá do trabalho. Aí o nosso chefe chega, senta pra gente e fala: olha, você teve um bom desempenho, você teve um aumento de produtividade, você foi isso, você foi aquilo, te enche de 10 feedbacks positivos.
mas ele te dá um feedback construtivo. Um feedback que a gente pode dizer que é uma oportunidade de crescimento. E aí o que acontece? Nós temos o hábito, todos nós como seres humanos, de descartar tudo de positivo que a gente escutou e focar no negativo. Isso foi uma descoberta da pesquisa da Brené Brown, que todo ser humano ele está muito mais preocupado e está muito mais focado no negativo. Então você recebeu 10 feedbacks positivos, mas você vai perder o seu sono naquele dia, porque você só vai ficar pensando no feedback negativo. E aí ela percebeu também que todas as vezes que ela tentava ligar esses assuntos relacionados ao tema conexão, que era o objetivo principal da pesquisa dela, as pessoas que estavam sendo estudadas, elas sempre traziam histórias onde elas se sentiam desconectadas. Então ela trazia o tema da conexão, trazia assuntos relacionados à conexão, mas todas as vezes que ela recebia uma história e uma devolutiva, as pessoas contavam o oposto. Então, por exemplo, ela trazia lá o assunto do amor. O que você tem para falar sobre amor? E aí as pessoas contavam assuntos que o amor para essas pessoas estavam relacionados ao coração partido, a histórias de término. Me conte sobre histórias de pertencimento. O que te lembra quando a gente fala de pertencimento? E aí o que as pessoas contavam? Histórias de exclusão, histórias de abandono. Então todas as vezes que ela trazia a pessoa a ligar assuntos relacionados à conexão, as pessoas elas estavam sempre repetindo e contando histórias negativas, focando no negativo e lembrando do negativo. E aí o que ela percebeu nesse grupo de pessoas que ela estudou, e estudou por muitos anos, eu tô falando de 6 anos de pesquisa sobre esse tema. Ela percebeu que todas essas pessoas, elas tinham um padrão em comum. Qual que era o padrão de comportamento dessas pessoas que todo mundo tinha? Eu tenho, você tem e todas essas pessoas também tinham. Era o padrão da vergonha. Todos os estudados na pesquisa que falavam sobre essas histórias e realmente estavam mais desconectados do que conectados, eles sentiam, ou melhor, nós sentimos vergonha. E o que é a vergonha? Vergonha nada mais é do que esse medo, esse desespero de se sentir desconectado de algo, de se sentir excluído das pessoas. Então, por que eu tenho vergonha? Porque eu tenho medo e eu começo a pensar o seguinte: será que existe alguma coisa em mim que se eu mostrar, que se as pessoas souberem, elas não vão gostar de mim? Será que existe alguma coisa que se essas pessoas souberem que eu sou, isso vai fazer com que as pessoas se afastem de mim? Então existia ali um padrão de pensamento que todo mundo tem, de que nós não somos boas o suficiente. Nada mais é do que eu tenho medo, eu tenho vergonha, porque eu tenho medo de me sentir excluído. E aí a gente fica nesse lugar de eu não sou magra, eu não sou rica, eu não sou inteligente, eu não sou popular, eu não sou bonita, eu não sou suficiente. Ou seja, sentindo coisas, pensamentos, sentimentos de baixo autoestima, de falta de amor próprio, de pura insegurança. Simplesmente medo de se sentir vulneráveis. É um assunto extremamente delicado, porque quando a gente pensa em vulnerabilidade, o que normalmente nós associamos? A medo. E o que não é vulnerabilidade? O que não é esse poder, né, que eu tô trazendo aqui, que vai te dar forças? Vulnerabilidade não é fraqueza. Só que vulnerabilidade também não é controle. Vulnerabilidade não é ter certeza de algo. Vulnerabilidade não é ter atalhos e caminhos seguros e concretos. Quando a gente pensa na possibilidade de não ter segurança naquele lugar, a gente começa assim a sentir muito medo. Por quê? Você não sabe se você vai ser aceita,
você não sabe se aquilo vai dar certo. Então, vulnerabilidade não é sinal de fraqueza, mas também não é sinal de controle, tá? O que é a vulnerabilidade? O que é esse atalho? O que é esse poder que, se você praticar, vai te deixar cheia de amor próprio, vai te trazer conexão com o todo? Vulnerabilidade, manas, é coragem. É coragem de mergulhar no escuro sem saber o que a gente vai encontrar lá. Vulnerabilidade é coragem de se expor, mesmo sem poder controlar o resultado da sua exposição. Vulnerabilidade é um risco que a gente vai ter que correr se a gente quiser realmente experimentar, experienciar esse lugar da conexão, esse lugar do pertencimento, esse lugar do amor. Vulnerabilidade, ela é necessária e ela é fundamental para o nosso despertar espiritual. Porque a vulnerabilidade, ela é a origem da alegria, da criatividade, do pertencimento e do amor. Então, são aquela face das duas moedas, dá medo, mas é o mesmo lugar do amor. Dá um frio na barriga de pensar em se expor, mas é o mesmo lugar onde você vai manifestar a criatividade, a alegria e a gratidão. E para a gente entender um pouco mais sobre esse tema, sobre o poder da vulnerabilidade, na pesquisa dela, ela traz alguns exemplos dos grupos de pessoas que ela pesquisou. Eu vou falar um pouco para vocês sobre esses exemplos, para a gente trazer mais clareza para o tema. Ela separou essas pessoas, para entender o comportamento humano dessas pessoas, em 2 grupos, basicamente. No primeiro grupo, eram pessoas que tinham um forte sentimento de alto valor, de suficiência. Eram pessoas que sentiam que elas pertenciam a algo maior, sentiam uma força maior dentro delas, se amavam. Então, ela separou essas pessoas que tinham esse senso de alto valor de um lado, e ela separou um grupo 2 de pessoas que estavam constantemente inseguras, constantemente se sabotando, constantemente com aquelas dúvidas e inseguranças se elas eram boas o suficiente. E o que foi descoberto na análise? Que só existia uma variável entre esses 2 grupos de pessoas. Existia um único fator que separava as pessoas do grupo 1 das pessoas do grupo 2. E, gente, sabe qual que era o fator que separava? É que no grupo 1, as pessoas elas acreditavam que simplesmente elas mereciam essa conexão e esse amor. Simplesmente porque elas tinham a crença do merecimento. Eu mereço essa conexão, eu mereço esse amor. E da onde é que vem essa crença então do merecimento? De onde é que vem isso? No grupo 1, ela entendeu que essas pessoas que sentiam isso, elas tinham um padrão em comum. Elas tinham o que a Brené Brown chama de coragem. E coragem, ela cita que é totalmente diferente de bravura. Coragem, ela explica, inclusive, que significa lá do latim, a origem de coragem é cor, que vem do coração. Coragem é uma ação que se origina do nosso coração. Então, esse grupo de pessoas, elas tinham coragem, totalmente diferente de bravura, tá? Para serem e para contarem as histórias mais íntimas do fundo do coração delas, acima de tudo, com coragem de assumir que elas eram imperfeitas. Essa é a coragem que o grupo 1 tinha, totalmente diferente do grupo 2 que se sentia inseguro. Então, essas pessoas, elas entenderam que elas precisavam aceitar a sua imperfeição. Esse era o padrão que essas pessoas tinham em comum. E para isso, elas tinham que ter compaixão por elas mesmas antes mesmo de ter compaixão pelos outros, porque você também tem que ter muita compaixão por si para aceitar que você é imperfeito, não é?
Como é que a gente vai ser gentil com as outras pessoas sem ser com nós mesmas? Como é que a gente vai amar o próximo sem antes amar a nós mesmas? Como é que a gente vai aceitar a imperfeição do nosso marido, dos nossos filhos, dos nossos amigos, a aceitar a imperfeição da humanidade, sem antes aceitar que nós somos imperfeitas? Que nós temos medo, que nós somos vulneráveis. Então, quando ela identificou que essas pessoas, elas tinham autocompaixão com elas mesmas, nada mais era do que essas pessoas estavam abrindo mão do que a sociedade, do que o social espera dessas pessoas, para que elas sejam exatamente o que elas são do fundo da alma. Então, para você ter coragem, para você entender e ter compaixão com você mesma, você precisa entender que você precisa largar a mão do que o social exige de você, para que você seja o que você autenticamente é. Isso é autocompaixão. Abrir mão daquele padrão social de beleza, de inteligência, de diploma. E aí você pode me perguntar, mas Tamires, ser verdadeiro, ser autêntico pode ter um efeito prejudicial? Eu acho que sim, porque é uma faca de dois gumes. Ser autêntica e ser verdadeira ajuda sim você a expressar os seus talentos naturais, expressar a sua verdade, ser quem você é, só que ao mesmo tempo exige que você seja absolutamente verdadeira com seus defeitos. Exige que você assuma as suas sombras. E isso significa também ter humildade para reconhecer que você é egoísta, que nós somos ciumentas, que nós somos carentes, talvez até arrogantes. Então, requer sim atenção nesse lugar. E isso pode me gerar dor? Ser autêntico e verdadeiro pode me tirar da minha zona de conforto? Eu diria que sim. Eu diria que sim, que te gera uma sensação de desconforto, mas eu diria pra você, mana, que machuca muito menos do que você esconder as suas fragilidades. Machuca muito menos do que você ficar se esforçando o tempo todo para ser perfeita, para falar bem, para ser aceita. E aí depois que passa esse susto do medo, vem um certo alívio, sabe? Um tipo de relaxamento. Nossa, eu posso ser quem eu realmente sou, eu posso expressar minha verdade como ela é. E o nosso medo do escuro, esse medo que a gente sente de não saber onde está pisando, é que lança alegria e é o que lança luz para as nossas sombras. Entende? Faz sentido para vocês? Como é que é para vocês escutarem e perceberem que o poder que vai te deixar cheia de amor próprio é você se permitir ser vulnerável? E eu quero explicar para você qual que é o jeito errado de você seguir esse atalho. Qual que é o jeito errado de você seguir por esse caminho para te aumentar esse amor próprio. O jeito errado é você fugir, é você largar esse conhecimento que eu tô te dando pela metade, é você continuar nesse lugar do medo, da dor, é você continuar entorpecendo a sua sensibilidade, fugindo das emoções que não te agradam, criando vários mecanismos de defesa, válvula de escape, aí você desconta na comida, aí você toma aquele remedinho para dormir, sabe? Fica lá alienada na TV, no celular, porque passa mais rápido. Então, esse é o jeito errado de você continuar no lugar que você tá. Controlar, segurar, sabe, querer ficar selecionando quais as emoções que você vai sentir. Ai, não vou sentir medo, não. Não vou errar. Não vou ser imperfeita, não. Eu quero sentir as emoções, mas eu quero só sentir as emoções boas. As emoções ruins eu pulo. E sentimento, ele é universal. Quando você deixa de sentir sentimentos que te desagradam, você também deixa de sentir sentimentos bons, alegria, felicidade.
porque é uma polaridade. Não tem como você deixar de sentir algo e não tem como você sentir algo e não deixar de sentir a polaridade, o oposto. Entende? Então, essa é a forma errada de você vivenciar esse lugar. E qual que é a forma certa? Qual que seria o caminho para vivenciar a vulnerabilidade, para te deixar mais cheia de amor próprio? E basicamente assim, gente, olha, o caminho mais simples, mais rápido para você alcançar esse amor próprio é você realmente abraçar a sua vulnerabilidade. Sabe o que isso significa, mana? Abrir mão do controle. Como é que você se sente pensando que você deve abrir mão do controle e da previsibilidade dos resultados que estão por vir? Como é para você se permitir ter compaixão pela sua condição humana? Falível, cheia de erros, defeitos, cheia de sombras. O jeito certo de você seguir para esse caminho é fazer como as pessoas do grupo 1 fizeram na pesquisa, ter coragem. E ter coragem é da passagem do nosso coração, começar a se mostrar e se deixar ser realmente vista. Coragem de se assumir imperfeita. É possível isso? Vou te passar aqui alguns passos, pequenos passos para você começar imediatamente nesse atalho, imediatamente nesse lugar. Encher o seu coração de amor próprio, se colocando na condição de ser humano, de mulher imperfeita, de esposa imperfeita, de mãe imperfeita, saindo daquele lugar que quando você pare um filho, quando você tem um filho, o bebê tá lá, novinho, recém-nascido, né? E você fala, nossa, como meu filho é perfeito! Olha só, agora eu vou me esforçar para manter essa joia rara, essa perfeição. Não! O que a gente tem que falar é, filho, você é imperfeito, mas você merece amor e pertencimento, porque vulnerabilidade está relacionado a amor, a conexão e a pertencimento. E eu vou estar aqui quando você falhar, quando você chorar, quando você cair. Vamos parar de criar os nossos filhos nesse lugar da perfeição, porque eles não são perfeitos. Vamos parar de falar para os nossos filhos serem o que a gente não é. Quem é o perfeito aqui? Levanta a mão! Não tem ninguém. Todo mundo sente medo, dor, mas tá tudo bem. Ser autêntico é falar, eu errei, me desculpa por isso, eu não tenho controle, eu tenho medo. Sair da zona de conforto, dá um frio na barriga, nossa, dá até uma náusea, mas é um encontro profundo com a nossa essência, com o nosso ser. Então, pequenos passos para a gente começar imediatamente a aproveitar esse lugar é... Experimenta dizer eu te amo primeiro. Sem nenhuma garantia de retorno. Experimenta amar com todo o coração. E isso é terrivelmente difícil. Nossas mães, elas podem dizer isso com toda a garantia, né? Como é que eu vou amar com todo o coração? Meu Deus, que medo de dizer eu te amo primeiro. Que medo de dizer desculpa primeiro. Não, ele que tá errado. Eu tô certa. Eu tenho razão. Experimenta perder a razão e o controle primeiro. Amar com todo o coração. Como é isso pra você? Uma outra dica, fale com você mesma como você fala com alguém que você ama. Experimenta tratar tão bem você como você trata o seu filho, como você trata a sua mãe, como você trata o seu vizinho. Experimenta ser educada com você mesma como você é com o seu cliente, como você é com a sua sogra. Experimenta isso. Mais uma dica.
Vamos parar nesse momento de ficar procurando momentos extraordinários, o ápice do lugar para a gente encontrar felicidade e amor próprio. Você não precisa de muito, você não precisa de um acontecimento, de um diploma, de uma catarse. Vamos parar de ficar procurando extraordinário, porque tá aqui dentro. E se você estiver prestando atenção e praticando a gratidão, você vai perceber isso. E qual que é o caminho? Praticar a gratidão quando tudo tá ótimo? Nossa, é muito fácil. Mas será que você consegue praticar a gratidão em momentos de terror? Será que você pode amar tanto assim uma pessoa quando ela pisa na bola com você? Será que você pode perdoar e amar verdadeiramente um amigo que te feriu? Será que você pode acreditar num projeto que ainda não está dando certo com tanta paixão assim? Sem desistir na primeira escorregada, na primeira falha? Praticar gratidão em momentos de terror? Porque se você puder agradecer simplesmente pelo fato de estar vivo, isso é vulnerabilidade. Apenas agradecer. Porque vulnerabilidade é você lembrar que você não tem o controle das coisas que você ama. É você lembrar que vulnerabilidade é eu estou viva e vulnerável. Você consegue agradecer por isso? Sem julgamentos? Sendo 100% quem você é agora, no seu ser, na sua interesse, o seu lado bom, mas também o seu lado ruim, as suas sombras, a sua insegurança, o seu medo de falhar, porque na aceitação de quem você é, no contato da verdade do seu ser, gente, tudo vai transmutando, vai mudando, vai se assentando e no momento certo as coisas elas começam a fluir e agir naturalmente. Então vamos lembrar de praticar a gratidão nos momentos de terror, porque estamos vivos, estamos aqui. E aí, eu quero deixar para vocês, então, essas duas referências que foi com base nessa mulher, na Brené Brown, que eu trouxe esse tema hoje para vocês. É um tema científico. Isso é uma verdade. Coloquem em prática o exercício de se colocarem vulneráveis, que isso vai aumentar, sim, esse lugar do seu amor próprio, porque vai te tirar dessa condição de perfeição e vai te mostrar que tá tudo bem errar, que tá tudo bem levantar, que tá tudo bem ser imperfeita e aceitar o seu ser na sua pura imperfeição. Assim eu falei com muito amor sobre esse tema. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre essa mulher, tem um vídeo dela no YouTube, que é um TED Talk chamado Brené Brown, o poder da vulnerabilidade. E tem um documentário dela, depois que você assistir esse vídeo do YouTube e gostar, no Netflix, que chama O Chamado da Coragem. Ou então digita lá Brené Brown que vai ter, tá bom? Fica aqui para vocês essa recomendação. Espero que vocês tenham gostado, aceitem, se entreguem, se coloquem disponível nesse lugar de conexão com o invisível, que existe uma força maior tomando conta de tudo, inclusive de você e de mim. Arro!